Série de estudos, Povo de Israel versus Igreja Adventista, Parte 1. Algumas pessoas dizem que a Igreja Adventista é a Igreja de Deus porque existem profecias do surgimento desta igreja. Veja esta afirmação. O Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Eventos finais, página 41. Alguns concluem então, que a Igreja Adventista é a Igreja de Deus e nada pode mudar isso. Precisamos, porém, estar atentos ao fato de que existem profecias mais enfáticas e concludentes sobre a Igreja Judaica do que para a Igreja Adventista, e nem por isso Deus deixou de rejeitar os judeus quando estes se desviaram do caminho indicado por Deus. Veja estas profecias mencionando de forma direta a Igreja Israelita. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. Êxodo capítulo 6 versículo 7. Temos assim neste e em dezenas de outros textos de forma clara e enfática o chamado de Israel para ser o povo de Deus. Também, semelhante ao texto que lemos no início, que afirma que os adventistas foram chamados, e que Deus confiou a eles a sagrada verdade para ser transmitida às pessoas, lemos o mesmo sobre o povo de Israel. Deus escolheu Israel para revelar seu caráter aos homens. Ele queria que eles fossem fonte de salvação ao mundo. A eles foram entregues os oráculos do céu, a revelação da vontade de Deus. Atos dos Apóstolos, página 11. Além de lermos de forma clara este chamado ao povo de Israel, lemos também de profecias em que Deus afirma que jamais rejeitaria aquele povo. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Jeremias capítulo 31 versículo 35 a 37. Olhando os sinais que Deus estabeleceu, o sol, a lua, as estrelas, o bramir do mar, os fundamentos da terra, etc., percebemos que estas ordenanças permanecem. Os judeus desta forma, com base nestes sinais e com base no que Deus disse, podem afirmar que Deus não rejeitou Israel, que eles são a Igreja de Deus estabelecida através de Moisés. Veja o que o apóstolo Paulo afirma sobre Deus não ter rejeitado o povo de Israel. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Romanos capítulo 11 versículos 1 e 2. Estes textos, quando não bem contextualizados, podem levar à conclusão de que a Igreja de Israel é a Igreja de Deus, assim como ocorrem com alguns quando leem certas expressões da irmã White sobre a Igreja Adventista. Quanto ao povo de Israel, conhecemos, no entanto, o fato de que, quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tirou-lhes o reino de Deus e entregou-o aos gentios. Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra de acordo com este princípio. Eventos finais, página 53. Segundo a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 11, a Igreja de Israel constitui os ramos naturais que foram quebrados diante da apostasia. Assim, a Igreja Cristã e todas as igrejas que sucederam à Igreja Judaica, incluindo a Igreja Adventista, constituem o zambujeiro que foi enxertado. Agora reflita calmamente. O que te faz pensar que Deus pouparia a Igreja Adventista, não sendo ela o ramo natural, se ela viesse a cometer uma apostasia igual ou maior que a Igreja Judaica? Veja o que a irmã White afirma. A mesma desobediência e o mesmo fracasso observados na Igreja Judaica têm caracterizado em maior grau o povo que recebeu esta grande luz do céu nas últimas mensagens de advertência. Testemunhos Seletos, volume 2, página 157. Agora, reflita seriamente e com calma. Onde estaria a justiça e sabedoria divina em ter Deus rejeitado Israel, sendo este o ramo natural, e agora manter a Igreja Adventista, mesmo ela tendo cometido o mesmo pecado de Israel, porém em um grau mais elevado, e sendo ela, um zambujeiro?
Diante disto, mencionando o povo de Israel em comparação com a igreja adventista, a profetisa faz a seguinte indagação: Por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o convite divino foi estendido a outros povos. Se estes também se provarem infiéis, não serão da mesma maneira rejeitados? Parábolas de Jesus, página 304. Você deve parar e pensar nos fatos incontestáveis de abandono da verdade envolvendo a igreja adventista e comparar com o seguinte texto. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Romanos capítulo 11 versículo 21.